Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Aline. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou o Luiz. E nós somos o IFSPcast. Este é o quarto episódio da nossa saga sobre livros. E vamos compartilhar um pouco sobre algumas leituras que achamos importantes ou divertidas e gostaríamos que vocês também pudessem estar conhecendo. E para começar, eu vou falar sobre o livro Quem é Você, Alaska, do John Green. A minha história com esse livro ela é bem engraçada, digamos, porque eu nunca terminei de ler, mas sim, vou indicar ele aqui hoje. Eu comecei a ler esse livro em 2016 e eu li até a metade. E assim, eu super gostei da história, mas por algum motivo eu parei de ler. Tipo, cheguei na metade e abandonei o livro, não sei o que aconteceu. Eu também nunca fui muito de ler, assim, de ter esse hábito. Eu comecei a desenvolver mais na quarentena. E ok, 2016 parei na metade. Aí 2017 eu falei, gente, aquele livro é tão legal, né? Vou terminar. Aí eu li de novo, do começo até a metade, porque eu já não lembrava muita coisa. Mas aí eu parei exatamente na metade. Acho que tem algum bloqueio, assim, não consigo avançar. Certo, 2016 não deu certo, 2017 também não deu. E aí, ano passado, pro Clube de Leitura de Português, a professora deixou livre a escolha dos livros. E aí eu falei, não, é minha oportunidade de terminar esse livro, se não for agora, não é nunca mais. E aí, eu separei as páginas, tá até marcado aqui, ó. Eu li até a 40, né, eu dividi em 4 semanas de leitura. E aí eu fiz o resuminho, beleza. Só que aí, a professora avisou que tinha sido cancelado o clube de leitura. Aí eu falei, não é possível, eu nunca mais vou terminar esse livro, espera a minha chance. Mas, assim, é um livro que eu falei que a história realmente é muito boa, mas acho que por, sei lá, ter começado e parado tantas vezes, eu já não tenho essa coisa de vou continuar lendo. Não sei se vocês também são assim. Mas, então, o livro conta a história do Miles, né, um garoto que ele gosta muito de as últimas palavras das pessoas. Então ele gosta de pesquisar quais foram as últimas palavras e ele decora. E o Miles, ele vai estudar num internato, né, que o seu pai também havia estudado antes. E chegando lá, ele faz amizade com um garoto que é seu colega de quarto, e tem a Alaska, que ela é bem misteriosa, assim. Eu não acho que não dá pra entender muito bem a Alaska. O livro é dividido no antes e no depois. Então tem tipo uma contagem de 57 dias antes, e aí vai chegando, e depois tem o depois. Eu nunca sei o que é o depois. E também não sei, é de algum acontecimento, mas como eu não terminei, eu não sei do que é, mas acho que isso cria uma expectativa pra você falar, cara, o que tá acontecendo? Aí, ele tem um teor bem filosófico, assim, porque a Alaska, em uma conversa com o Miles, ela fala de um autor que citou o grande porquê, assim. Tem um labirinto, um certo labirinto, e eles têm que escapar. E também, aí eles ficam tipo, o que é esse grande porquê, né? Porque ele fala assim, vou em busca de um grande porquê, mas não sabe o que é. Então, tem várias citações e tem a questão do labirinto, que ela fala que ela tá saindo do labirinto. Não sei. Mas é isso. O Miles também ele é apaixonado pela Alaska, então deve ter um certo romance no desenrolar da história. E é isso. Não sei se a explicação ficou muito boa, mas vale a experiência. Se alguém terminar, pode me chamar e falar, olha, termina o livro também. Vou tentar criar vergonha na cara, né? Porque eu estou aqui indicando o livro que eu nunca terminei. Num podcast sobre livros, tipo, leiam. Obrigada. Então, gente, nesse podcast eu vou falar de um livro que foi adaptado para uma série e, tipo, ela ficou muito famosa, que foi Bridgerton, né? Que é uma série da Netflix agora. E eu amo esses livros e essa história. Esse aqui é o primeiro do que é da primeira temporada. Mas eu não vou falar muito dele, porque tecnicamente já foi adaptado para série. Então o livro que eu vou indicar é esse aqui, que é o livro 2, O Visconde que Me Amava. Que é sobre o Anthony, né? Que cada livro conta a história de um irmão.
mas não necessariamente você precisa ler a série toda, porque cada livro é uma história, então elas se interligam, mas não precisam necessariamente ser lidas todas. E esse aqui é um dos meus preferidos, na verdade, e de muita gente que lê a série, então eu acho que vale a pena falar dele, que ele vai ser a da segunda temporada, e aí, se vocês lerem, vocês já vão saber quando a série sair. Ele conta a história do Anthony, né, que é o irmão mais velho da família, e eu amo esse livro porque ele é, tipo, daqueles enemy to lovers, sabe? Tipo, eles brigam muito, mas de tanto eles brigarem e ficarem um com o outro, eles se apaixonam. E é muito legal. O livro começa com o Anthony falando que vai casar, e, tipo, todos os irmãos ficam, tipo, como assim você vai casar? Porque ele era muito, assim, de boa com a vida, ele não queria casar. E aí ele fala que ele precisa casar até os 30 anos dele, né? E aí ele fala assim que, tipo, ele não espera nada de um casamento, né? E aí ele escolhe a menina que é a irmã da protagonista, que é a Kate, e ele quer casar com ela, porque ela é linda e todo mundo olha pra ela e ela é a pérola da temporada. E ele quer casar com ela. Só que aí tem a Kate, né, que é a irmã dela mais velha. E ela é muito comum, assim, ninguém repara muito nela, por causa da irmã dela, né? Aí a irmã dela, a Edna, fala que ela só pode casar com quem a irmã dela aprovar. Só que a Kate, ela é muito difícil. E ela olha pro Anthony e fala, não, você não vai casar com a minha irmã porque você não presta. Praticamente isso que ela fala. E aí ele fica praticamente metade do livro tentando se casar com a irmã da Kate, né? A Edna, mas a Kate não vai deixar isso acontecer. E aí é muito legal porque rola várias brigas e muitas cenas engraçadas. E eu amo muito esse livro, eu acho que ele tem muitas cenas engraçadas e é um romance muito bonitinho. Ele se passa em 1814, então é um romance de época. Ele se passa em Londres, igual a série. E eu acho que é muito legal, assim. Não que ele, tipo, mostre uma mensagem muito bonitinha nem nada, é só um romance, né? Um romance muito fofo, mas eu gosto dele porque o Anthony, ele é o filho mais velho de uma família de 8 irmãos e que ele perdeu o pai quando eles eram muito jovens, né? Principalmente o Anthony. E aí, esse peso, né, de ter que comandar toda a família, mostra muito aqui nesse livro, né? Ele é muito preocupado com os irmãos, tendo toda essa responsabilidade. E eu acho isso muito legal, porque eu também sou a irmã mais velha, não de 8 irmãos como ele, mas eu acho muito legal, assim, o jeito que ele lida com isso, sabe? Mesmo perdendo o pai dele, que era o herói dele, né? E aí ele governa muito bem a família dele, a relação com a mãe dele. Eu acho muito legal essa parte. Eu sou a Ana Maísa, como eu já falei aqui no podcast. E agora, né, para esse episódio de livros, eu resolvi trazer o Mayombe, do Pepe Tela, que é um livro que é indicado para leitura dos vestibulares. Se não me engano, é o da FUVEST, pode ser o da Unicamp também, mas eu não me lembro agora exatamente qual é. Mas ele está na lista de um dos vestibulares. E, assim, primeiramente, eu li esse livro justamente pelo vestibular, né? Esse era o primeiro intuito da leitura. E foi basicamente a mesma história do livro da Cris. Não tentei ler ele várias vezes, né? Li ele uma vez só e terminei, mas no sentido do clube de leitura, né? A minha professora, no caso do ensino médio, a professora Gêmea de português, ela fez o clube de leitura e a gente tinha que escolher entre os livros das listas de vestibular. E esse era um dos livros, e eu estava justamente procurando algum livro que tivesse uma matriz africana, alguma coisa assim, porque eu gosto desse assunto. E foi o primeiro livro que eu vi, assim, que tinha essa temática. E também eu tinha ele físico em casa, né? No caso, esse livro é da minha mãe, né? Eu tô aqui emprestada da minha mãe no livro, mas ela comprou esse livro na Bienal e tava guardando aqui em casa, e aí eu falei, por que não ler? Ele está aqui na minha casa, gosto muito, vamos lá. E assim, eu já tinha visto falar muito bem desse livro, por toda a temática, né, do livro em si, mas eu não imaginei que ele fosse assim tão dinâmico e tão bom de se ler, né? Porque basicamente o livro ele conta a história de como Angola se tornou independente, né? Não todos os passos,
mas como os guerrilheiros da época eles conviviam, como eles treinavam, como eles viviam no meio das florestas e etc, para conseguir a independência de Angola. E tanto que o escritor desse livro, né, o Pepe Tela, ele foi um guerrilheiro político da época, né? O livro ele é classificado como romance, mas eu vejo assim meio como se fosse um relato de experiência, né? Não é exatamente verdadeiro todas as partes do livro, mas grandes partes são do relato de experiência do próprio autor, que ele foi um guerrilheiro político da época. E, assim, no decorrer do livro, não se trata só da Guerra da Independência, né? Tem várias partes de como que eles se relacionavam, né? Os guerrilheiros mesmo. Cada um tem um nome bem específico, assim. Por exemplo, tem o Comandante Sem Medo, né? Que chamavam ele assim porque diziam que ele era muito destemido, não tinha medo de nada, né? Ele era o líder de todos eles. Tem também o Novo Mundo, o Teoria, né? Que é em base, assim, um professor mais inteligente do grupo, que dava aulas toda semana para os guerrilheiros, para eles se inteirarem do que era a revolução, do porquê que eles estavam fazendo a revolução e essas coisas. E também tem muito dessa relação de como que eles conviviam com a cidade grande e como que eles faziam essa relação de política mesmo, de conseguir alimentos, de conseguir armas para conseguir sobreviver dentro do Mayombe, que Mayombe é a floresta, o nome da floresta, e no livro ela é tratada mesmo como uma pessoa. Então, o Mayombe é como se fosse o personagem mais importante do livro, e todos os guerrilheiros eles interagem com o Mayombe para conseguir a independência de Angola. E mostra toda essa relação de como que os guerrilheiros sobrevivem dentro da floresta, né, de como que a floresta também ajuda, de certa forma, os guerrilheiros a sobreviver. E fora todas essas questões, assim, tem muitas partes assim, bem filosóficas assim, de amizade, de relações mesmo de marido e mulher, né? Que tem algumas relações aqui que dão uma efervescida assim, no meio, que a mulher trai o marido enquanto ele está na guerra e ele vai descobrir e ele fica sendo taxado de corno na cidade. É muito engraçado assim, essa relação de como que acontece. E é um livro que realmente, assim, eu não imaginei que fosse ser tão dinâmico por se tratar de um assunto tão sério. Mas, ao mesmo tempo que trata dos assuntos sérios, ele também trata muito bem de outros assuntos que são mais leves e que ensinam também a gente, de certa forma, como que você lida com as pessoas, como que você lida com um amigo seu que acabou de ser traído. Enfim, tem todas essas questões. Como que você lida com a revolução, quais os passos para uma revolução, né? O que as pessoas elas vão julgar das ações que você faz como uma pessoa do poder, no comando, enfim, tem todas essas questões, né? E é muito interessante mesmo, assim, eu recomendo muito ler esse livro porque além de todas essas questões, é um livro que traz um empoderamento, assim, para as pessoas, para as pessoas pretas mesmo, de ler um livro como esse, né? Saber de todos os personagens que tem nele, saber um pouco da história, de como que foram os movimentos independentistas de Angola, que são muito importantes também. Não é muito abordada essa parte no livro, mas quando você vai pesquisar um pouco a fundo sobre... tem algumas siglas, né, como MPLA, que é o Movimento pela Independência de Angola. Enfim, tem todas essas questões, você pode sair pesquisando enquanto você lê, porque nem tudo que está no livro é explicitado no livro. Então você tem que ter além de ler, você pode ler assim corrido sem ter essa intenção, mas se você quiser ter uma intenção histórica no livro, você consegue. E eu acho que, para fechar a minha indicação, eu vou ler um trechinho que eu achei muito interessante, assim, enquanto eu estava lendo mesmo. Eu não me lembro agora qual foi o personagem que leu, que falou essa frase no livro, mas eu acho que é interessante. No caso são duas, né? 2 trechinhos. Eu vou ler aqui rapidinho. A partir daí, compreendi que não são os golpes sofridos que doem. É o sentimento da derrota ou de que se foi covarde. No caso, eu acredito que essa frase tenha sido dita por algum dos amigos do Sem Medo, né? Eu acho que ele estava tentando explicar como que ele ganhou esse nome, né? Porque no livro também tem essas histórias de como que eles ganham os nomes. E ele estava tentando explicar como foi que ele ganhou esse nome e como as pessoas interpretavam ele por ele ter esse nome Sem Medo, né? E aí ele falou essa frase no sentido de explicar, assim, como que as pessoas veem a dor da derrota, o sentimento da perda, assim, né? De ser covarde ou não dentro das situações. E um outro trechinho é o seguinte: guardar para si não dá, só quando se é escritor.
Aí um tipo põe tudo num papel na boca dos outros. Mas quando se não é escritor, é preciso desabafar falando. E essa é uma citação que ele fala quando ele está conversando com o melhor amigo dele, né, que também é um combatente, e eles conversam bastante para desabafar mesmo, de como que eles estão se sentindo no meio da guerra. E aí ele fala isso, né, porque ele já foi bastante estudado, estudou bastante, e ele escrevia um pouco também antes de entrar na guerra, né, como o Pepetela mesmo, ele é um escritor, e ele escrevia durante a guerra, e ele escreveu esse livro durante a guerra também. Então ele tem várias citações dessa, tipo, de como que as pessoas se desabafam. E essa é uma parte bem interessante, porque ele fala justamente isso, que os escritores, eles podem não precisar de uma pessoa para desabafar falando, porque eles podem desabafar tudo aquilo que eles sentem, colocando na boca de outras pessoas dentro dos livros. E eu acho que realmente isso é muito interessante, assim, né? Porque às vezes até eu penso, nossa, eu vou escrever um livro para colocar tudo que eu tenho para fora, tudo que eu penso na minha cabeça e colocar no livro. Porque às vezes é muito difícil você encontrar uma pessoa que você consiga expressar tudo aquilo que você pensa na sua cabeça, de uma forma também que você não vai ser tão julgado, assim, às vezes, por isso. Então, no livro é bem mais fácil você colocar na boca de outras pessoas, colocar na boca dos personagens, tudo aquilo que você pensa, e aí, tipo assim, se a pessoa jogou o personagem, é o personagem, não é você. Então, é uma relação bem interessante. Então, assim, leiam, gente. Mayombe, Pepetela, maravilhoso. Beijo pra vocês. Eu queria comentar. Tipo, eu achei bem interessante, né? Porque, assim, já tinha ouvido falar antes, mas por ser uma leitura de vestibular, eu sempre pensei comigo mesma que era algo mais técnico, uma coisa mais rígida. E quando ela foi explicando, a gente vê que tem uma certa dinâmica, né? E as frases que ela colocou é interessante porque, na maioria das leituras, a gente sempre consegue tirar algo pra gente, assim, de aprendizado. É bom quando a leitura é mais descontraída, né? Porque você simplesmente só quer, tipo, sei lá, se divertir ou descansar, assim, mas sempre tem algo que vai te marcar, e eu achei muito interessante todos os pontos que ela colocou, também por questão de ser algo que vai te agregar conhecimento histórico também, né? Oi, gente, eu sou o Luiz, e o livro que eu trouxe hoje pra gente conversar é 1984, do George Orwell. Esse livro aqui eu tava pra ler há muito tempo, faz mais de 2 anos que eu tô pra ler esse livro. Inicialmente eu peguei ele por mais de 3 semanas na biblioteca do IFE, só que no final eu não li praticamente nenhuma página, eu devolvi ele. E daí eu ganhei ele físico e eu comecei a ler mais ou menos no começo desse ano. Eu não li até o final do livro, então tem algumas coisas que eu ainda não vi e que eu perdi. Inclusive eu tô em uma parte muito empolgante do livro, que é uma reviravolta. Uma das reviravoltas várias que tem no livro. Mas o livro é basicamente um romance que acontece no meio de um governo extremamente autoritário, onde o Winston, que é um membro do partido, ele se apaixona por uma das colegas dele de trabalho e se envolve com uma organização que é contra esse governo. E o livro trata de várias situações muito interessantes. Ele traz muitas reflexões em relação tanto à linguagem, quanto à política, quanto ao significado da guerra que acontece enquanto eles estão ali, e sobre como esse governo autoritário, conseguiu chegar em um nível onde eles praticamente garantem que eles sempre vão estar no poder, até que uma revolução muito específica aconteça. Então, o livro tem várias nuances para além do romance. Eu acho que inclusive o romance acaba ficando um pouco secundário durante o livro inteiro, porque ele trata muito do cotidiano e da forma de vida que o Winston leva, e de diversas reflexões e pensamentos que ele tem, geralmente contra o governo. E o livro é em terceira pessoa, ele não conta diretamente do ponto de vista do Winston, não é exatamente ele contando a história, mas é um livro que vale muito a pena ler. E se você ainda não leu, mesmo sendo um clássico, muitas pessoas que estão vindo provavelmente leram, e se você não leu, vale muito a pena ler. Bom, então esse foi o nosso 4º episódio sobre livros. Essas foram as nossas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou, existem mais outros 3 episódios de livros aqui. E o 5º virá em breve. Então, muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau!